Sejam bem-vindos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 42, com objeto de conhecimento, termologia, temperatura e calor. Detalhamento, medição de calor e temperatura, escalas de temperatura e transmissão de calor. E vamos para a nossa aula! Olá! Hoje iremos aprofundar o nosso conhecimento sobre termologia. O que significa termologia, professora? Vamos olhar a etimologia da palavra. Toda vez que você vê a palavra logia, significa o quê? Estudo. E termo vem da palavra grega termos, que significa calor. Então, a termologia é um ramo da física que estuda o quê? O calor, a sua transformação, a sua forma de propagação. Então, a termologia é uma importante área de estudo da física, responsável por analisar os fenômenos relacionados a calor e a temperatura, que na física são coisas distintas, certo? Nós temos ali um hábito, geralmente, de dizer, eu estou com calor. Você vai ver que esta fala, quando analisado dentro da física, ela está equivocada, certo? E observem aqui na nossa imagem, nós temos um termômetro. Geralmente todo mundo tem um termômetro, né? Quem é mãe, né? Tem ali suas crianças, sempre tem um termômetro à mão para a gente ficar ali monitorando. Então, os termômetros, eles usam a dilatação térmica de um líquido, geralmente mercúrio, né? Era utilizado antigamente, para medir a temperatura ambiente e principalmente a temperatura corporal. Então, o que é termologia, professora? Termologia é o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, como a transferência, né, de calor e equilíbrio térmico. Então, vamos ver aí na nossa próxima cartela. Então, aqui, ó, a termologia, né, ela é esse estudo, né, do quê? Desses fenômenos que são relacionados à temperatura, como transferência de calor, equilíbrio térmico. Lembra que a professora falou que a gente não sente calor? Porque o calor, ele é oriundo da onde? Da agitação, da energia cinética que as nossas moléculas, quando estão em agitação, elas que produzem o calor. E aí, esse calor, ele é transferido de um corpo para outro, de uma matéria para outra, certo? E o equilíbrio térmico é o quê? O que os corpos ou as matérias buscam, se manter em equilíbrio, ou seja, atingir uma temperatura ali ideal. E as transformações sofridas, né, pelos gases, mudanças de estados físicos, como nós sabemos quais são as mudanças do estado físico da matéria. Vamos lá. Sólido, líquido e gasoso, professora. Olha, minha turma está de parabéns, é isso mesmo. Daqui eu estou ouvindo o pensamento de vocês. Certo? Então, as mudanças do estado físico da matéria é sólido, líquido e gasoso. E a termologia, ela vai estudar o calor e a temperatura. Vamos lá ver o que é temperatura.
temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo e serve para indicar se um material está quente ou frio. Né? Aqui o nosso termômetro está mostrando, ó, frio e quente. Então, nós visualizamos, né, a agitação das moléculas, ou seja, o calor que a matéria produz, ela vem representada dentro do termômetro aqui, pela temperatura. E vamos lá ver o que seria a termometria. A termometria, ela é o ramo, né, dentro da termologia. A termometria é o ramo, uma divisão da termologia que será responsável por o quê? Pelo estudo da temperatura e as escalas termométricas. Lembrando, o que é temperatura? É a medida da energia cinética entre as partículas de um corpo, ou seja, a quantidade de energia associada aos movimentos dos átomos e moléculas daquele corpo, certo? E as escalas termométricas. Vamos lá. Por que foram criadas as escalas termométricas? Porque nós precisávamos ter um parâmetro, certo? De observação. Então, dentro desse parâmetro de observação, do que? Da variação da temperatura, nós aferirmos a temperatura, ela é importante por quê? Porque isso implica a conservação de alimentos, ou seja, tem importância no nosso cotidiano, mas tem importância também na medicina, né, para você identificar ali a variação de temperatura que expõe o corpo, os seus órgãos vitais a um estresse, a um perigo, certo? E também, por exemplo, para a questão do clima, né, para ver as variações das estações, as mudanças climáticas. Então, ali os pesquisadores, né, antigos viram a necessidade de criar a aferição de tempo, de temperatura. E isso começou com um estudo lá atrás com Galileu, e o primeiro a ver adentro as escalas termométrica, como vemos aqui, vamos olhar lá a nossa escala. Nós temos aqui, ó, as escalas termométricas. Nós vamos ter a de Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Né? Se você olhar lá no seu termômetro de casa, a maioria dos termômetros, elas usam quais medições? A de Celsius e a de Fahrenheit. E vou lhe fazer uma seguinte pergunta. Você sabe qual foi a primeira escala a ser descoberta? A professora já responde. A de Fahrenheit, em 1724. Depois foi descoberto a escala de Celsius, em 1742. E, por último, a escala de Kelvin, em 1848. Certo? Então, o que nós temos aqui de informação dentro dessas escalas? Você observa aqui, ó, ponto de ebulição da água, temperatura corporal, ponto de fusão da água. Professora, por que se usa ali ponto de ebulição da água, ponto de fusão? Ponto de ebulição
é o que? A mudança do estado líquido para o estado gasoso, certo? E o ponto de fusão é do estado sólido para o estado líquido. E por que é usado a água, professora? Porque é um elemento que se encontra na natureza e com o qual nós utilizamos, né? Como ele apresenta, é um elemento da natureza e apresenta o quê? A mudança dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso na natureza. Então, por isso que se usa esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição como referência para a aferição das temperaturas dentro das escalas termométricas. Vamos lá dar seguimento. Então, as escalas termométricas, elas são indicadas para aferir a temperatura e a energia cinética associada à movimentação das moléculas. Energia cinética está associada a isso, a agitação das moléculas, que elas é que vão produzir o calor, certo? Então, no Sistema Internacional de Medidas, a temperatura pode ser medida nessas 3 escalas, certo? Celsius, Kelvin, como eu falei, a Kelvin é a que foi descoberta por última. A primeira foi a Fahrenheit e a Celsius em segundo. Então, as outras unidades de medidas usuais para a temperatura são os Celsius e o Fahrenheit. Professora, eu estou observando aqui uma coisa, que o Celsius e o Fahrenheit, ele tem essa bolinha aí do lado. O que significa isso, professora? É que o Celsius e o Fahrenheit, eles são escalas de medida, certo? E o Kelvin, que está aqui representado pela letrinha sem o grau do lado, ele é o quê? Ele é uma unidade de medida, certo? Então, tem essa diferença aí. E aqui nós observamos o quê? O ponto de fusão, né? No Celsius, aqui 0, e no Fahrenheit 32, no Kelvin 273. E a temperatura humana aqui em 37 e 98. E observem aqui, ó, algo muito importante, o zero absoluto. Professora, o que é esse zero absoluto? O que significa isso? Qual a importância disso? O zero absoluto significa que foi identificado dentro das pesquisas desses 2 pesquisadores, o Fahrenheit e o Kelvin, que é o momento que as moléculas cessam o seu movimento. Então, ali elas chegam a 0, certo? Então, só tem nesses 2 aí. Então, vamos ver mais outra informação sobre as nossas escalas. No Brasil, a escala de temperatura utilizada é o Celsius, cujo ponto de fusão da água. O que é fusão, gente? Isso mesmo, tá certo. É a mudança do sólido, da água, do sólido para o líquido. Apresenta o valor de 0. E o ponto de ebulição, que é a mudança do líquido para o vapor, a 100 graus Celsius, certo? Então, a partir do momento, isso daí já é uma informação para uso doméstico, a partir do momento que
a sua panela, quando você coloca lá no fogo, ela entrou em ebulição, ela começou a ferver, ela não vai aumentar mais a temperatura, certo? Então, você pode diminuir o seu gás, que assim você vai economizar o seu gás, porque se você mantém ele no fogo alto, você vai deixar apenas o quê? Um gasto excessivo de gás, porque a água já atingiu o seu ponto de ebulição. Olha aí, uma informação importante. Vamos lá para a nossa escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi criada em 1724. Como eu disse, ela foi a primeira a ser criada pelo engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit e recebeu esse nome em homenagem ao seu criador. Essa escala, ela é muito utilizada nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou seja, nos países que têm, nos países europeus, porque são países que têm o clima muito frio. E a escala Fahrenheit, observem aqui, ela não tem, ó, o que na Celsius é 0 e aqui se torna negativo, para eles não. Então, o símbolo da escala termométrica é o Fzinho assim. Então, por que eles são utilizados em países frios? Porque aí não vai ter a temperatura negativa, certo? Então, vamos olhar a escala Kelvin. Na escala Kelvin, que foi determinada com base na escala Celsius, né, o ponto de partida seria o 0, aqui. Então, as temperaturas na escala Kelvin são de 273 graus, menores do que na escala Celsius, certo? Então, assim, para o Lord Kelvin, sua escala não poderia apresentar valores negativos para a temperatura. Então, assim como Celsius e Fahrenheit, ele utilizou como referência os pontos de ebulição e de fusão. Professora, em qual país é utilizado a escala Kelvin? Em nenhum país. Na maioria dos países, as utilizadas são a Celsius e a Fahrenheit. Muito mais comumente a Celsius pela sua facilidade de entendimento. Porém, hoje, a Kelvin é uma escala termométrica adotada pelo Sistema Internacional, SI. Por que, professora? Ela é importante por conta do zero absoluto, certo? E utilizada também aonde? Na produção de artigos científicos, por conta dessa escala entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Então, por isso que a escala Kelvin, ela é muito utilizada dentro do meio científico e por isso é também a escala adotada pelo Sistema Internacional, certo? E vamos ver a escala Celsius. A escala Celsius, ela foi criada em 1742 e recebeu esse nome em homenagem ao seu criador, né? E é a mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil, por conta, com o símbolozinho aqui, do Czinho, que você vai ver sempre nos seus termômetros, certo? E ela é a mais utilizada no mundo. Então, vamos ver as fórmulas de conversão. As fórmulas de conversão entre as escalas termométricas, ou seja, para converter
uma medida, né, realizada em uma escala de um valor equivalente em outra, utilizando as seguintes relações. Observem aqui, nós vamos ter o 0, 32, 273, certo? Esse é o ponto de quê? Ponto de fusão. Mudança de estado sólido para líquido. Aqui, 100, 212, 313. Aqui é o ponto de ebulição. Ebulição. É a mudança de líquido para gasoso. E aí, como que fica a fórmula, professora? Nós vamos ter a seguinte fórmula de transformação. Para você identificar cada uma das escalas. Professora, isso daí está ficando difícil. Calma, a professora está colocando aqui só para você saber, mais à frente nos seus estudos, que você vai se aprofundar no conhecimento, na aplicação dessas fórmulas, certo? Então, TC é a temperatura em Celsius, TF é a temperatura em Fahrenheit e TK a temperatura em Kelvin, certo? Por que está dividido por 5, dividido por 9, dividido por 5, professora? Porque essa é a fórmula, certo? Nós não temos uma informação de por que foi usado o número 5 e o número 9. Contudo, essa é a fórmula padrão de transformação das escalas. Então, as formas utilizadas para essa conversão, né, das escalas termométricas, como vimos, é aquela lá onde o TC é a temperatura em Celsius, TF a temperatura em Fahrenheit e TK a temperatura em Kelvin. E aí passamos para o calor. Geralmente dizemos, né, que o calor é a energia térmica transferida entre corpos que se encontram em temperatura diferentes, sendo, portanto, uma forma de energia. Então, vamos guardar aqui essa informação. Calor é a transferência de energia térmica entre corpos que estão em temperaturas diferentes, certo? E, além disso, o calor também transita de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que se estabeleça um equilíbrio térmico, ou seja, os dois corpos ficarem numa mesma temperatura. O calor, ele pode ser transmitido por meio de 3 processos. Vamos observar aí: a convecção, a radiação e a condução. O que é isso, professora? A condução é a transmissão de um calor mediante o contato da superfície, ou seja, o calor vai ser transmitido, como nós estamos vendo aqui, ó, a condução é a transmissão do calor mediante o contato da superfície. Então, o cabo da panela está quente, né? Quando a gente toca, a gente percebe esse calor ao tocá-lo. A convecção é a transmissão do calor em razão da formação de correntes convectivas em fluido. Convecção é a transmissão de calor em razão da formação de correntes convectivas em fluido. Então, aqui, ó, a convecção. Esse pode ser formação de agitação. Observe ali na setinha, né? Tem setas para cima, para baixo, fazendo movimentos circulares. Então, isso é a convecção, a agitação das moléculas.
e a radiação ou irradiação, que é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas, que aqui nós vimos. Agora vamos ver esse processo em uma animação. Então vejam aí como ocorre a radiação. Quando você coloca a sua panela lá sobre o seu fogão para fazer o seu bife, o que está acontecendo? Quando o cabo aquece, está ocorrendo a condução, que é a transferência de calor através de um material sólido, de uma parte mais quente para uma parte mais fria. A convecção, observem aí, é a transferência de calor em fluidos, sendo líquidos ou gases, devido à movimentação das moléculas, das partículas. E a radiação é a transferência de calor por meio das ondas eletromagnéticas. Como aí nós vemos, ó, essa radiação, essa irradiação que ocorre, ela vai ocorrer em todos os sentidos, certo? Então, aí você está entendendo por que o cabo da panela aquece, porque ali houve a transferência do calor. A convecção, olha aí, a agitação das moléculas dentro dos fluidos, sendo tanto líquido quanto gases, e aí a irradiação, que acontece em todos os sentidos, certo? Então, aí agora vamos ver os tipos de propagação de calor, para fixar o conceito. Convecção é o processo que ocorre o deslocamento em meio líquido e gasoso. Observem aqui, então a convecção é esse movimento das partículas, certo? A condução é a transferência entre as partículas próximas que apresentam diferença de temperatura e geralmente ocorre em meio sólido. Então você aquece aqui a ponta, certo? Mas quando você percebe, aqui nessa outra ponta que você já está segurando, se é um metal, ele vai aquecer também. A radiação, também conhecida como irradiação, é a forma de propagação que não precisa um meio material para acontecer, como o exemplo dado aí do micro-ondas. Vamos ver alguns exemplos de cada um. Convecção, tem o ar-condicionado, onde o frio desce e o ar quente sobe, certo? Então, a água fervendo, a parte, né, aquecida sobe e a fria desce. Na condução, nós temos a colher de pau, né, quando a gente pega a colher de metal, quando está em contato lá na panela, que a gente, se você esqueceu lá, ela vai aquecer também. O ferro de passar em contato com a camisa. Radiação, o aquecimento do nosso alimento, a luz solar do sol sobre o planeta, o calor de uma fogueira ou de uma churrasqueira. Todos esses são exemplos de radiação, certo? E agora, vamos ver que calor e temperatura não são a mesma coisa. Geralmente, calor e temperatura são tratados como sinônimos. Por mais que exista uma relação entre esses conceitos, eles apresentam definições completamente diferentes. O calor designa a troca de energia entre corpos, enquanto que a temperatura caracteriza-se pela agitação das moléculas de um corpo, certo? Vamos lá olhar as características de cada um. Então, o calor é a troca de energia entre os corpos, certo? Como medir? O cálculo sobre o trânsito de energia térmica entre os corpos e as unidades de medida para medir o calor. Cal ou caloria e joule,
certo? E a temperatura é o nível de agitação das moléculas e átomos em relação ao seu estado térmico. Como medir? Através do termômetro. Então, o termômetro mede a temperatura gerada a partir da movimentação das moléculas ou dos átomos, ou seja, a partir da energia cinética. E aí nós temos as unidades de medidas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aí você vai dizer, professora, mas então o que eu sinto? Você tem uma sensação térmica. A sensação térmica é uma medida subjetiva que leva em consideração fatores adicionais como a umidade, o ar, o tipo corpóreo, certo? Então, mesmo que a temperatura seja a mesma em dois lugares, a sensação térmica pode variar consideravelmente, conforme, como eu disse, a temperatura, né, ao deslocamento de ar, aos ventos. Então, por isso que a sua sensação térmica é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, correto? Então, essa foi a nossa aula sobre termologia e espero que tenham gostado.